Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a este momento sagrado. Que a graça de Deus acalme a sua alma e prepare o seu coração para este instante de oração e intimidade com o Senhor. Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2026. Antes de começarmos, quero te fazer um pedido rápido e cheio de significado. Se esta oração toca o seu coração, deixe o seu like aqui embaixo. Esse gesto tão pequeno ajuda o algoritmo a levar esta mensagem de fé para outras pessoas que neste exato momento precisam de uma palavra de Deus para encerrar o dia em paz. Esta sexta-feira chega ao fim e talvez o cansaço esteja pesando sobre os teus ombros como um manto que ninguém vê. A semana inteira caminhou contigo cada decisão tomada, cada palavra dita, cada silêncio que guardaste por dentro. Estamos na oitava da Páscoa, tempo em que a Igreja celebra sem cessar a vitória de Cristo sobre a morte, e mesmo assim o teu coração pode estar carregando dores que parecem não ter fim. É bonito isso, sabia? Porque é justamente na fragilidade que a ressurreição faz mais sentido. Jesus não ressuscitou para os fortes, mas para os que já não tinham forças. Nesta noite de sexta-feira, lembra que foi numa sexta-feira que ele entregou tudo por ti. E se ele não poupou a própria vida, como poderia te abandonar agora? Então deixa cair o peso, solta o controle, entrega nas mãos daquele que venceu o sepulcro e agora te olha com olhos de misericórdia. Não importa o que aconteceu hoje, se erraste, se acertaste, se ficaste em silêncio quando deveria ter falado, ou falaste quando deveria ter calado. Tudo isso agora pertence a Ele. Vamos começar esta oração juntos, com o coração aberto, com a fé de quem sabe que o ressuscitado está vivo e caminha ao nosso lado, mesmo quando a noite parece escura demais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor, nesta noite eu venho diante de Ti com a fé que me resta, e sei que para Ti isso já é suficiente. Eu Te entrego aquilo que não consigo resolver sozinho, aquilo que me tira o sono e me faz revirar na cama buscando respostas que não encontro. Tu conheces cada recanto do meu coração, cada medo que escondo até de mim mesmo, cada dúvida que me assalta quando a noite cai e o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Eu escolho confiar em Ti, Senhor, mesmo quando os meus olhos não enxergam o caminho. Eu escolho Te entregar o amanhã, porque sei que Tu já estiveste lá antes de mim. Que a minha fé não dependa de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Tu és fiel quando tudo ao meu redor parece desmoronar. Onde o meu entendimento falha, que a Tua sabedoria me sustente. Onde a minha coragem vacila, que o Teu braço me ampare. Ensina-me a soltar o que eu insisto em segurar com as próprias mãos, porque as minhas mãos são pequenas demais para carregar o peso que só pertence a Ti. Nesta oitava da Páscoa, renova a minha fé, Senhor. Faz-me crer com a mesma intensidade daqueles que viram o túmulo vazio e saíram correndo para anunciar que Tu estavas vivo. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha falta de fé. Amém. Pai de toda misericórdia, eu Te peço agora por aqueles que sofrem no corpo, que carregam a dor de uma doença que não escolheram e que lutam em silêncio contra enfermidades que lhes roubam a paz e a dignidade. Tu que tocaste os leprosos, que devolveste a vista aos cegos e que levantaste paralíticos de suas macas, estende agora a Tua mão
sobre cada filho teu que neste momento está deitado numa cama de hospital, ligado a aparelhos, esperando resultados de exames com o coração apertado. Senhor, visita cada UTI nesta noite. Entra em cada quarto de enfermaria onde alguém chora sozinho sem conseguir dormir. Toca aqueles que receberam um diagnóstico difícil e que não sabem como contar para a família. Alivia a dor de quem faz quimioterapia e sente o corpo fraquejar enquanto a alma tenta se manter firme. Cura aqueles que os médicos já disseram que não há mais o que fazer, porque onde a medicina encontra o seu limite, o teu poder apenas começa. Que a tua mão repouse sobre cada ferida aberta, cada órgão comprometido, cada célula doente. Onde houver tumor, que haja regressão. Onde houver infecção, que haja cura. Onde houver dor crônica, que haja alívio. Não permitas que a doença tenha a última palavra sobre os teus filhos. Tu és o Deus que ressuscitou ao terceiro dia, e se venceste a própria morte, não há enfermidade que resista ao teu toque. Amém. Senhor Jesus, que na cruz disseste: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ensina-me a fazer o mesmo. Eu te confesso que o meu coração ainda guarda mágoas que eu finjo não ter, ressentimentos que se escondem atrás de sorrisos educados, feridas que nunca cicatrizaram, porque eu nunca permiti que o teu perdão chegasse até elas. Nesta noite de sexta-feira, quando recordamos o dia em que entregaste a tua vida numa cruz, eu te peço a graça de perdoar como tu perdoaste, perdoar quem me traiu a confiança, perdoar quem falou de mim pelas costas, perdoar quem me abandonou justamente quando eu mais precisava, perdoar quem me fez chorar em segredo, quem me humilhou diante dos outros, quem me fez duvidar do meu próprio valor. Eu sei que o perdão não é um sentimento, Senhor, mas uma decisão, e nesta noite eu decido perdoar, não porque mereçam, mas porque tu me perdoaste primeiro, e eu não posso reter aquilo que recebi de graça. Arranca do meu peito todo o desejo de vingança, toda a amargura acumulada, todo o rancor que envenenou as minhas noites e me roubou a leveza de viver, e onde eu também errei, Senhor. Onde fui eu quem magoou, quem julgou injustamente, quem feriu com palavras ou com o meu silêncio calculado, perdoa-me, lava-me com o sangue que derramaste naquela sexta-feira santa e faz de mim um instrumento do teu perdão no mundo. Amém. Espírito Santo, Consolador prometido, desce sobre mim nesta hora em que o mundo cala e os pensamentos se agitam. Tu sabes como a minha mente funciona, como ela insiste em reviver o que já passou, em antecipar o que ainda não aconteceu, em criar cenários de medo que talvez nunca se concretizem. Aquieta os meus pensamentos, Senhor. Silencia as vozes interiores que me acusam, que me cobram perfeição, que me dizem que eu não sou suficiente. Onde houver ansiedade, derrama a tua paz que excede todo o entendimento. Onde houver insônia, concede o sono dos justos, aquele descanso profundo que restaura o corpo, a mente e a alma. Envolve o meu quarto com a tua presença. Que cada respiração minha nesta noite seja um ato de adoração silenciosa. Que o meu travesseiro receba uma cabeça livre de preocupações, porque eu escolhi depositá-las todas aos teus pés. Espírito de Deus, guarda os meus sonhos, protege as minhas horas de sono, afasta todo o pesadelo e toda perturbação espiritual que tenta roubar o meu descanso. Coloca anjos ao redor da minha cama, sela esta casa com o sangue do Cordeiro, e que nenhuma força das trevas ouse perturbar o descanso que tu preparaste para mim. Se houver medo, que a tua coragem o substitua. Se houver tristeza escondida, que o teu consolo a alcance antes que eu adormeça. Espírito Santo, tu que és o doce hóspede da alma, permanece comigo durante toda a noite, e quando o sol nascer amanhã, que eu acorde com a certeza de que não estou sozinho, de que nunca estive e de que o Deus que me trouxe até aqui é o mesmo que caminhará comigo no sábado que se aproxima. Amém. Senhor,
Eu coloco agora diante de ti a minha família, tu que formaste a primeira família no Éden, tu que cresceste no lar de Maria e José em Nazaré. Tu sabes como é difícil manter a unidade dentro de uma casa onde cada um carrega as próprias batalhas. Abençoa o meu lar nesta noite. Se houve discussão hoje, que a tua paz cure o que as palavras feriram. Se houve distância emocional, que o teu amor reconecte os corações que se afastaram. Protege o meu casamento, Senhor, ou o casamento de quem eu amo. Não permitas que a rotina mate o afeto, que o cansaço apague a ternura, que as preocupações do dia a dia sufoquem o amor que um dia fez dois corações baterem juntos. Abençoa cada membro da minha família. Pelo nome tu os conheces melhor do que eu. Aquele que está passando por uma crise silenciosa, aquela que sorri por fora, mas chora por dentro, aquele adolescente que está se distanciando e não sei mais como alcançar. Senhor, sê o centro do meu lar, que a tua presença habite entre nós como habitou naquela casa de Betânia, onde tu te sentias acolhido entre amigos. Restaura o diálogo onde ele se perdeu, reacende a paciência onde ela se esgotou e planta no coração de cada um de nós a disposição de pedir desculpas e de acolher o pedido de desculpas do outro. Que nenhuma ferida doméstica se transforme em muro intransponível, porque tu és o Deus que derruba muros e constrói pontes. Faz da minha casa um pedaço do céu na terra. Amém. Pai providente, que alimentaste 5.000 com 5 pães e 2 peixes, eu te entrego as minhas finanças nesta noite. Tu conheces cada conta que preciso pagar, cada dívida que me tira o sono, cada noite em que abri a calculadora do celular, tentando fazer as contas fecharem, e elas simplesmente não fecharam. Eu sei que tu não prometes riqueza, Senhor, mas prometes cuidar dos teus filhos, como cuidas dos lírios do campo e dos pássaros do céu. Então eu te peço, abre portas de trabalho para quem está desempregado. Multiplica o pouco que temos na mesa daqueles que mal conseguem alimentar os filhos. Dá sabedoria para administrar o que ganho, para não desperdiçar, para não me escravizar pelo consumo, para saber distinguir entre o que preciso e o que apenas desejo. Se houver dívida, que haja um caminho honesto para quitá-la. Se houver falta, que haja provisão no tempo certo. Livra a minha família do desespero financeiro que destrói casamentos, que gera vergonha, que faz homens e mulheres perderem a dignidade. Tu és o Deus que não falha, e eu confio que não me deixarás de mãos vazias. Amém. Senhor Jesus, que lavaste os pés dos teus discípulos e disseste que quem quisesse ser grande deveria servir, eu te peço nesta noite pelos que vivem à margem, pelos que não têm para onde ir quando a noite chega, os moradores de rua que neste momento se encolhem sob marquises e viadutos, enquanto eu tenho a bênção de um teto sobre a minha cabeça, pelos que passam fome de verdade, não a fome de quem pula uma refeição por escolha, mas a fome de quem já não sabe quando virá o próximo prato, pelos que trabalham o dia inteiro e ainda assim não conseguem sustentar a família com dignidade. Senhor, desperta em mim e em cada cristão uma consciência social que não se limite a palavras bonitas, mas que se traduza em gestos concretos de amor. Não permitas que eu feche os olhos para o sofrimento ao meu redor, que eu me acomode na minha própria bênção, esquecendo que há irmãos meus que sofrem. Abençoa o nosso país, Senhor, dá sabedoria aos que governam, justiça aos que julgam, honestidade aos que administram o bem público. Onde houver corrupção, que haja denúncia. Onde houver injustiça, que haja quem levante a voz. Onde houver desigualdade, que haja quem estenda a mão. Amém. Minha Mãe, Maria Santíssima, Rainha do céu e da terra, eu me refugio debaixo do teu manto nesta noite. Tudo o que pedi ao teu Filho Jesus, eu coloco agora também nas tuas mãos maternais, porque sei que tu levas ao trono da graça cada súplica dos teus filhos. Cobre-me com a tua proteção, ó Mãe.
Cobre a minha família, a minha casa, cada pessoa que neste momento rezou comigo. Tu que estiveste ao pé da cruz naquela sexta-feira de dor, tu que sentiste no teu coração imaculado a espada da agonia enquanto vias o teu filho sofrer, tu sabes o que é carregar uma dor que parece maior do que a gente pode suportar. Por isso eu confio em ti, Maria, porque tu não dás conselhos de quem nunca sofreu. Tu entendes, tu acolhes, tu abraças sem julgamento e intercedes com a autoridade de quem é mãe do próprio Deus. Conduz-me pelos caminhos da santidade, ensina-me a dizer sim, como tu disseste, ensina-me a confiar, mesmo quando tudo parece perdido, ensina-me a guardar no coração as coisas de Deus como tu guardastes. Que ao adormecer esta noite, eu sinta a tua presença suave velando o meu sono, como velaste o sono do menino Jesus em Belém. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos juntos elevar ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção filial, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque sou todo vosso, ó Mãe incomparável, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Eu vos consagro a minha família, o meu trabalho, os meus sonhos e os meus medos, tudo o que sou e tudo o que tenho, deposito aos vossos pés com a confiança de um filho que sabe que jamais será rejeitado pela sua mãe. Guardai-me sob o vosso manto, ó Virgem Maria, hoje e todos os dias da minha vida, até aquele dia bendito em que eu possa contemplar o rosto do vosso Filho na glória eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus ressuscitado. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus ressuscitado renova a minha vida.